Bom, pessoal, resolvi gravar um vídeo rápido aqui para a gente ver onde o preço está no gráfico e ver as próximas probabilidades. Bom, aqui no mensal, como a gente já sabe, tendência de baixa, saudável, né? E o mensal precisando encontrar, nesse ponto aqui do gráfico, um fundo descendente com relação ao fundo anterior. E o que a gente tem aqui? Informação de volume. Bastante volume em busca de um possível suporte, quer dizer que os ursos já demandaram bastante força para baixo, né? Enfrentaram bastante ordens de compra, principalmente depois desse rompimento aqui, né? E o que a gente tem agora? A gente teve essa referência desse rompimento para talvez dar uma continuidade aqui dos touros, né? Em busca talvez aqui de um rompimento de máxima ou das emas do mensal. Porém, a gente sabe que o mensal demora muito, então vamos ver o que está acontecendo no semanal para a gente entender o mensal e poder passar para frente. Aqui, nitidamente, o que chama a atenção da gente é essa barra de volume, bastante acentuada aqui, teve bastante negociação nessa barra aqui, indicando possivelmente uma região onde os touros defenderam, né? E a gente não vê mais, depois dessa barra, uma continuidade para baixo, indicando que os ursos podem ter dado uma esfriada, né? E agora os touros também não estão conseguindo levar o preço para cima com bastante energia, que a gente gostaria de ver aqui candles indicando força dos ursos, dos touros. A gente vê um volume baixo em uma subida, né? Então a gente pode ver duas coisas: os ursos gastaram bastante energia, estão descansando, e touros ainda estão sem força para poder levar o preço para cima, porém eles estão conseguindo. Então a gente precisa dar um zoom in aqui no diário para entender como é que está essa possível tendência de alta no diário. Aqui o semanal ainda em tendência de baixa. Para a quebra dessa tendência de baixa a gente precisa ver um pivô de alta, né? E esse pivô de alta dentro da estrutura da tendência, o topo anterior está muito longe do preço ainda, porém o preço continua andando devagar, né? Quem sabe aí nas próximas semanas ainda o preço pode chegar mais ou menos até por aqui e criar um topo descendente, né, muito próximo do anterior e distante do possível fundo para uma inversão de tendência, né? Então a gente vê isso aqui, mas a gente precisa entrar nos gráficos menores. Possivelmente um fundo distante do anterior também, dando continuidade aqui numa tendência de baixa saudável ainda no semanal. Porém, a gente sabe, né, que vendo lá no mensal, que a gente precisa também formar um fundo descendente no mensal. Então a gente parte para o semanal olhando o que pode estar acontecendo aqui no semanal para a gente identificar talvez uma possível inversão de tendência de baixa para alta. Então a gente quais as outras informações que a gente tem aqui? Possível o preço chegando aqui na média de 12 períodos agora é uma possível região de resistência, uma resistência dinâmica do preço aqui, onde pode talvez, né, o preço tocar aqui, fazer um descanso até para o fundo ascendente, né, do semanal e talvez a inversão de tendência. Porém, ainda é uma distância muito longa até o topo, né, olhando a estrutura da tendência. Então, a gente não sabe se esse toque aqui na EMA pode trazer, né, vamos dizer aqui, uma retração saudável para um fundo ascendente. Até porque a EMA aqui, então, não está fazendo seu papel como deveria. A região das EMAs, sim, mas a EMA em si, não. Né? Mas pode ser que ela faça agora também, a gente tem que acompanhar. Então vamos entrar no diário para entender a saúde dessa tendência. Aqui no diário, o que a gente vê agora? Uma tendência de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, porém essa foi uma região de bastante dúvida, né? Porém com o volume alto aqui,
a gente consegue identificar que houve bastante negociação a ponto dos ursos não conseguirem levar o preço para baixo, né? E onde os touros agora assumiram novamente aqui a tendência com esse enfrentamento aqui da região de resistência dos ursos, onde a gente consegue ver o aumento de volume. O aumento progressivo de volume aqui indica que os touros fizeram conseguiram levar o preço para cima e já enfrentaram bastante ordens de venda, talvez a ponto de estarem numa região livre, né, para seguirem. Porque será que os ursos vão querer negociar o preço sem referências aqui no diário? Né? Porque se a gente olhar para cima, o topo mais longo que a gente tem de referência aqui, inclusive aquele do semanal, tá longo. Eles não têm aqui dentro do diário obstáculos para subir o preço. Porém, a gente sabe que precisa de bastante energia, né, para a continuidade dessa tendência até chegar nessa região de enfrentamento aqui. Mas os touros estão conseguindo até o momento. Né? Eles conseguiram se distanciar dessa referência de uma possível resistência aqui, né, nesse ponto. Então eles andaram até consideravelmente a ponto de conseguirem fazer mais um fundo ascendente. Né? Esse volume diz para a gente que está tendo ainda enfrentamento, né? Mas eles estão conseguindo levar o preço para cima. E isso, de certa forma, esse enfrentamento pode ser que o volume possa cair, né, com a subida do preço, porque pode ser que os touros não vão encontrar mais ursos por aqui. Então a gente tem que analisar, vamos entrar nos gráficos menores para saber o que está acontecendo aqui. Em 4 horas. A gente consegue ver que tem uma região aqui, ó, que é uma referência de uma possível região de resistência. Ixi, abri meu gráfico todinho. Deixa eu apagar aqui. Uma possível região de resistência, né? O preço está chegando aqui, então a gente tem uma referência para uma possível região de resistência, além também da EMA do semanal, que está mais ou menos por aqui. Né? Então a gente tem como conjecturar que aqui existe uma região de possível resistência, né? Mas até onde o preço pode ir e o que ele precisa fazer para retornar. Aqui possivelmente a gente tem uma tendência de alta no 4 horas e a gente está indo em busca aqui de um topo. Se esse for um fundo, né? Deixa eu fazer assim. Se este ponto aqui for um fundo, o preço já está bem longe, então é muito possível que ele encontre base de preço para poder continuar. Porém, ele já houve uma tentativa, né, onde os ursos não conseguiram levar o preço para baixo, os touros insistiram. Então, com esse volume alto aqui, a gente consegue identificar que houve bastante negociação aqui nessa região, a fim dos touros levarem o preço para cima. Né? E os ursos não conseguiram atacar, eles se defenderam desse ponto, e agora a gente vê até com um pouco menor o volume nessa, não digo correção, mas nesse esfriamento do preço aqui, e agora a gente consegue ver aumento de volume novamente, dizendo que os ursos estão aqui, tentando ainda defender o preço, para poder levar para baixo, né? Mas aqui como é vamos dizer, a gente está buscando aqui um topo, né? Assim como no diário também, possivelmente estamos buscando um topo, o 4 horas precisa inverter para formar um topo no diário. E o que uma hora está dizendo para a gente? Né? A gente consegue ver claramente aqui a EMA 12 fazendo papel de suporte, né? Mas é uma região aqui, dentro do 1 hora, que a gente vê um rompimento ainda sem continuação. E o volume diz para a gente que está enfrentando ordens de compra.
O ideal aqui para os touros certamente é um aumento de volume até poder passar essa barreira de região de ordens de venda dos ursos, porque se eles conseguirem passar essa barreira, eles vão ter mais possibilidade de formar bases para continuar subindo. Porém, essa já é uma tendência aqui numa hora já fragilizada. Né? A gente consegue ver que é uma tendência que não teve continuidade, né? Iniciou uma nova tendência aqui e é uma região de bastante enfrentamento. Então a gente precisa acompanhar para ver se os touros vão conseguir levar o preço ainda para cima ou se essa identificação de fraqueza aqui já pode ser que o preço possa descansar para os touros buscarem uma base mais sólida. A gente precisa ficar de olho principalmente aqui em algum ataque dos ursos, porque até agora eles estão tentando defender a região, eles estão lutando para defender essa região aqui. Então, a gente precisa aguardar essa possível inversão aqui numa hora, né, para identificar talvez um ataque dos ursos mais proeminente ou, de repente, só uma defesa ainda dos ursos com um novo ataque dos touros. Então é isso aí. Espero que. E daqui por diante eu acho que não vale a pena mais entrar, porque já temos aqui um cenário mais óbvio a ponto de aguardar. Né? Então talvez a maior probabilidade aqui seja o preço segurar por aqui, apesar que ainda os touros estão tendo mais iniciativa de levar o preço, com uma certa, vamos dizer assim, sem muita. Os ursos aqui não estão com aquela energia que a gente gostaria de ver, né, a ponto de dizer que já vamos inverter a tendência, algo desse tipo, porque aqui os touros podem muito bem com esse enfrentamento aqui levar o preço mais para cima com alguma facilidade, né? Porque eles estão conseguindo. A intenção deles ainda, visivelmente no gráfico aqui, é levar o preço para cima. Então a gente aguarda uma fragilidade dos touros, porque não vale a pena entrar num long aqui, né? O preço já está um pouco esticado. Então, uma fragilidade dos touros, a gente conseguiria entrar talvez num short aqui, porém sabendo que nos tempos maiores ali, no diário, no 4 horas, ainda um fundo ascendente é aguardado. Então é isso aí. Falou!